O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogara seus discípulos e lhe disse: Que diz os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. E São Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar de tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos capítulo 6, e 14 e 15. E São Lucas capítulo 9, versículo de 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, mas o trataram como lhes aprove. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhes havia falado. São Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e São Marcos capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirar e com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muitos dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi na noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Jesus respondeu:
em verdade vos digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis de que eu vos disse que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todos os homens que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, como isso pode se dar? Jesus lhe disse, que, se os mestres em Israel ignorais essas coisas, em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, que não testemunhamos senão o que tivemos. Entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crerais quando vos falais das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente na relatada acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele assassinou com toda a sua autoridade e colocou como princípio e como uma condição necessária quando disse, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste, ajuntando, não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nascer de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Mas os textos primitivos traziam simplesmente, não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em certas traduções, a do Espírito substitui do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado seu equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso considerava a água como elemento gerador absoluto. É assim que a Gênesis está dito, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, desta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, e nem o Espírito será, se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que conheceria o começo, como quer que seja. Essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que obtêm, porque até João e todos os profetas, assim também a lei profetizaram-se, e quereis compreender que vos diz, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. São Mateus capítulo
11, versículos de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São Jean podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nestas palavras de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, é isso que deve vir. Não há aí nem figuras nem alegorias, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino do céu é tomado pela violência. O que significa essas palavras? Explica, dizendo, se quereis, o que significa essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus explica dizendo, se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão aos tempos em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio de infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que a segunda, a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois de ajunta, ouça quem tem ouvidos para ouvir estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, e diz claramente que todo mundo não estava em condições de compreender essa verdade. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Estas passagens de Isaías também é bem explícita. Aquele do vosso povo que se tenha feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, e se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele tinha dito, vive ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção na vida da alma. No sentido da regeneração moral, ele seria a negação das penas eternas, uma vez que estabelece, em princípio, por todos aqueles que estão mortos, reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, e seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Lê Mestre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade da existência está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais espírita, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, resigna-se na versão grega. Eu esperarei, parece antes aplicar-se a nova existência. Quando a minha existência terrestre findasse, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó, parece se colocar depois de sua morte o intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo.
Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Mas essa autoridade do ponto de vista religioso vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, as das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, uma palavra, como uma lei natural. Ela se revela por ser resultado de um modo, pode-se dizer, material, como o motor esconde e se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar-se todas as anomalias, todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Que apresenta a existência, a maior parte das massas do Evangelho são inteligíveis, por isso deram lugar à interpretação tão contraditória. Esse princípio é a chave que ele deve restituir o verdadeiro sentido.